E, doutor, qual é a diferença entre a doença do trabalho e a doença profissional? Muito boa pergunta, Amanda. Primeiro, a gente tem que entender que a doença profissional e a doença do trabalho, elas são um conceito, elas fazem parte do conceito de doença ocupacional. Tá? Então, doença ocupacional nós vamos ter duas espécies, que é a doença profissional e a doença do trabalho. Na doença profissional, nós vamos ter um adoecimento que decorre do trabalho e ele tem relação direta com uma profissão. Enquanto no adoecimento, na doença do trabalho, ela vai ser um adoecimento que decorre do trabalho, mas não especificamente daquela profissão que ele exerce. E eu vou te exemplificar agora. Muito importante. Eu queria pedir um exemplo mesmo. Sim. No caso de doença profissional, tá? Que nós vamos ter, então, uma doença que decorre do trabalho e, mais ainda, de uma profissão. No caso de um mineiro que labora ali exposto à sílica, por exemplo. Assim como um frentista de postos de combustíveis. Pode ser. Se todos os frentistas de postos de combustível, eles adoecem, eles têm a mesma doença, aquela doença é uma doença profissional, porque ela decorre daquela profissão especificamente. É esperado que aquele trabalhador desenvolva aquela doença. Se ela não é uma doença que todos os trabalhadores costumam, que se espera que aquele trabalhador vá desenvolver aquela doença, é uma doença do trabalho. Se, obviamente, ela surgiu no trabalho, tá? É muito importante que, tanto num caso quanto no outro, que a doença ela tenha origem no trabalho. E faz diferença para fins de benefício ou alguma indenização, se é uma doença da profissão ou doença do trabalho? Para fins de benefício previdenciário, em princípio, não teria nenhum tipo de diferença, tá? O segurado, ele paga o seguro social, então ele teria o direito a receber igual. Para fins de indenização da empresa, no caso, né, também a diferença assim, é muito pequena. Tá? A gente discutiria num processo judicial só se a responsabilidade do empregador ela vai ser objetiva ou se a gente vai ter que comprovar a culpa dele naquele evento da noite. E tem a ver essa doença profissional com aquelas aposentadorias especiais com tempo reduzido? Pode ter a ver, porque geralmente o empregado que ele está exposto a um risco mais elevado, ele vai ter também, né, o benefício ali de ter uma aposentadoria especial. Mas aí tem mais a ver com risco? Aí realmente tem mais relação com previdência, não teria relação muito especificamente com os acidentes de trabalho. Tá, pode trazer para nós alguns exemplos de doenças que são consideradas como acidente do trabalho. Doença que é considerada acidente do trabalho. Que não são, talvez? Que não são. Que não são. Que não são. As doenças porque assim, as que são as decorrentes do trabalho, como a gente explicou anteriormente. Tá? E as que não são, por exclusão, nós vamos ter as situações em que o trabalhador ele adoece, mas não decorre da sua atividade laboral. Ele não adoece em razão das atividades que ele faz na empresa. Não sendo na empresa, aí a doença não é ocupacional. Dá uns 2 exemplos pra gente. Por exemplo, está jogando futebol e se machuca. Não ocorreu no trabalho, não é acidente de trabalho, não é doença ocupacional. Rompeu um menisco, teve uma bursite, uma tendinite, que não foi em razão das atividades laborais dele, não é doença ocupacional. Eu tive um exemplo, eu rompi meu tendão jogando futebol, exatamente. Tive uma cobertura previdenciária, fiquei um tempo sem conseguir me locomover, então recebi uma cobertura previdenciária, mas... Né, aí e olha como é bonito o direito, Evanir. Nesse caso que tu comentasse, tu não foi acidente de trabalho porque tu não és profissional, não sou atleta profissional. Agora, se é um atleta profissional que se lesiona enquanto do horário de trabalho ou nos treinos, aí sim se enquadraria como um acidente de trabalho.